Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. A Sandra que me trouxe a primeira vez aqui, né, Sandra? É Sandra? Sandra da academia, né? Da academia. Numa conversa de academia, um tempo atrás, antes da pandemia, eu iria fazer uma palestra presencial, que a Sandra havia me convidado. Não pude fazer e acabou sendo a primeira palestra online, né? Já que a gente não podia estar presente. Ela é culpada. Gente, eu só espero que hoje eu esteja aqui muito bem conectado, né? Além desse fiozinho aqui, mas também conectado com a espiritualidade aqui da casa, porque esse tema ele é bem delicado. Então vou fazer uso aqui do nosso evangelho para a gente poder começar. Aqui. O nosso evangelho, vocês já estão fazendo um ciclo de estudos, né? É o capítulo 5. Eu vou ler de novo, acho que já foi lido em outras semanas, mas vou ler de novo aqui o comecinho dele. Esse capítulo é o Bem-aventurados os aflitos. E no início aqui tem algumas passagens bíblicas. Começa assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Embora a gente esteja aqui falando de bem-aventurados os aflitos, né, a gente tem que entender que ninguém deve buscar o sofrimento para a evolução. Não é o sofrimento que causa a evolução. É talvez fazer uso das coisas que acontecem na nossa vida para que a gente possa conseguir progredir dentro daquilo que a gente planejou nos nossos planejamentos reencarnatórios. Ninguém deve sofrer além do necessário, né? Esse capítulo, aqui no meu evangelho, está como Sansão, mas eu acho que alguns evangelhos devem estar como Samson, não sei como se pronuncia. Acredito que esse é um dos membros da Sociedade Espírita, ele é um dos membros da Sociedade Espírita, mas acredito que esse é aquele que, antes do seu desencarne, ele fez um documento para que ele fosse evocado, o espírito dele, no dia do velório. Um ano antes, mais ou menos, do falecimento, ele veio a fazer um pedido, reforçar esse pedido para aquela sociedade de Paris. Era um documento reconhecido em cartório, acho que ficou melhor agora. Documento reconhecido em cartório, e isso foi feito. Reconhecido em cartório porque poderia ser que os filhos não deixassem, né? A família não deixasse. E realmente ele foi evocado no dia do velório. Um pouco estranho isso, não sei se algum de vocês teria coragem de fazer esse pedido. Mas acho que é interessante. Seria uma chance aí de ter a certeza que foi resgatado, né? Pela espiritualidade. E isso está no livro Céu e Inferno e também está na Revista Espírita. Então talvez esse espírito que foi evocado, né, teve sucesso nisso. E ele traz esse estudo aqui para a gente de hoje, tão complicadinho de se dizer. Então a gente tem que ter muito cuidado ao tratar disso. A gente está lidando com dores, né, com luto, né, de algumas pessoas que perdem pessoas queridas, e também ele trata aqui da questão das pessoas que morrem jovens, né, quando a gente acredita que deveria chegar até a maturidade, mas que às vezes não chega nisso e acaba passando pelo desencarne. Então a gente tem que ter muito respeito, aqui, muito cuidado. Às vezes é até um pouco dura essa passagem, um pouco direta, né? Ela não tem muita docilidade.
E a gente também, como a gente é espírita, a gente tem vários exemplos através de vários livros das consequências do que a gente faz numa vida, depois o que acontece nas vidas que vêm depois. Então, às vezes a gente, por saber disso, né, por exemplo, Emmanuel, né, o mentor espiritual de Chico Xavier, a gente tem livros, né, que ele trata das várias vidas que ele teve antes de ser mentor do Chico. Então, com toda essa base desse conhecimento que a gente tem, às vezes a gente fica tentando achar a explicação, né, por que uma pessoa se vai antes do tempo. É preciso tomar muito cuidado com isso. Cuidado. Porque podem haver diversas razões, né? Por que eu venho com uma doença grave nessa vida? Porque eu causei um mal em outra vida? Talvez até não. Talvez aquilo faça parte da minha evolução, ou talvez seja porque eu sou um espírito que não preciso mais evoluir, mas eu vim provocar a evolução da minha família, daquelas pessoas que vão cuidar de mim. Então a gente não deve querer achar uma única explicação, podem ser várias explicações. A gente leva uma máquina de lavar para consertar e quando a gente fala o defeito da máquina, o técnico ali, mais ou menos, ele já sabe até o que é. É meio óbvio. É uma máquina simples. Nós não somos simples, né? E a gente carrega experiências de muitas vidas, não é de uma vida só anterior. São de várias. Se a gente pensar que a gente teve várias reencarnações desde a vinda do Mestre Jesus até hoje, quantas vidas nós tivemos. Então, é preciso tomar cuidado. Às vezes a gente vê psicografias falsas sendo espalhadas por aí. Quando acontece uma morte coletiva de pessoas jovens, é comum que apareçam algumas psicografias justificando, falando o porquê daquilo. É preciso tomar muito cuidado. E normalmente essas psicografias, as verdadeiras, elas são divulgadas pela Federação Espírita, por algumas federações espíritas, por órgãos sérios, e normalmente em redes, em sites oficiais. Aquilo que a gente recebe pelo WhatsApp, muito cuidado, que pode ser fake news, né? Principalmente quando aquela mensagem tem uma pessoa famosa sendo o espírito que se diz autor daquilo. Cuidado. Cuidado com o que a gente faz. A gente tem, inclusive, muitos livros duvidosos, né? Espíritas. Às vezes alguém me pede para ler algum livro, depois eu começo a ler, aí daqui a pouco eu já começo, não chega no final do livro, falar que o Chico Xavier é a reencarnação do Allan Kardec. Aí já falou, opa, eu acho que essa recomendação desse livro não está muito adequada. Né? Eu vou falar que uma mensagem foi... o espírito que deu a mensagem foi Jesus. A gente já fica... É quase certo, né? Nosso livro dos médiuns nos orienta com relação a isso. Então, a gente tem alguns meios da gente se precaver dessas explicações que a gente quer dar, que às vezes são duvidosas, são muito erradas. A gente tem os 5 livros de Kardec, né? O Pentateuco de Kardec, que são uma orientação para a gente. Aliás, quando a gente lê um livro, a gente tem que pensar, será que está de acordo com aquela obra de Kardec? Até livros do Chico foram questionados, alguns detalhes, e foi corrigido depois. E o espírito que ditava disse que o médium era falho. E foi corrigido, de acordo com... porque não batia com os ensinamentos que estavam no Pentateuco kardeciano. A Revista Espírita também traz muitas informações, principalmente com relação a isso que eu estou falando, né, das experiências que trazem as comunicações mediúnicas. Então, é preciso cuidado, né, quando a gente vai analisar isso. O nosso evangelho aqui, ele traz algo que, é claro, a gente sempre pensa nisso. Quando a gente vê uma pessoa jovem desencarnar, a gente já pensa que é algo de injusto, né? Por que levou uma pessoa jovem ao invés de levar uma pessoa mais madura, uma pessoa idosa? Porque levou uma pessoa que ainda tinha muito a produzir, muito a criar,
a trabalhar, a ter experiências terrenas. Por que levou essa pessoa e não levou uma pessoa mais idosa? Eu acabei de citar o Chico Xavier aqui, né? Chico Xavier morreu bem idoso. Será que ele deveria ter ido antes de outras pessoas que morreram jovens? Será que essas pessoas jovens teriam a mesma utilidade que ele teve? Então, o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas avaliações. A gente está ainda preso a avaliações, por mais que a gente, mesmo a gente que é espírita, a gente ainda está muito preso às avaliações materiais, às análises materiais que a gente tem. Principalmente diante de algo que causa ali um tremor do nosso coração, que nos machuca, né, a alma, diante de a perda de algum ente querido. A gente se revolta ou a gente quer dar essas explicações. Mas pensando no Chico, talvez, é o que dizem, Chico não deveria nem durar tudo que durou. Foi difícil para ele, não é que foi um presente, né? Foi difícil para ele viver além daquilo que estava previsto, além daquilo que o corpo dele era previsto durar. Mas por quê? Porque ele era a ferramenta mais ideal para escrever todos aqueles livros. Então, se a gente for pensar, ele escreveu 300 livros, acho que agora já está na hora. Quantos livros ele escreveu? Acho que 500, ou até mais. Né? Até enxergando apenas de um olho, mas ali escrevendo. Então, foi muito difícil. E já era bem idoso. Já havia aposentado, né, do trabalho terreno, né, do trabalho da vida comum e corrente. Então, ele é um exemplo. Nós não sabemos da utilidade que cada um de nós tem. A gente não sabe o que previu. A gente tem que pensar até mesmo que antes do nosso retorno à vida corpórea, a gente, em algumas vezes, quando é uma prova, a gente planejou quantos anos nós estaríamos aqui na Terra. Às vezes até é um benefício, né, aquilo, é uma prevenção contra algo que a gente temia passar caso atingisse uma determinada idade. Então, o que o nosso Evangelho traz aqui é se nós podemos avaliar a justiça divina pela nossa. Será que a gente está em condições de avaliar a justiça divina pela nossa? Né, a gente precisa... Moisés trouxe 10 mandamentos. Jesus traduziu tudo em 2, né, que seria uma lei de amor que Jesus trazia para a gente. Moisés que trouxe 10, Jesus traduziu em 2. E quantas leis a gente precisa hoje para conseguir ter um mínimo de convívio? E mesmo assim a gente não obedece essas leis, que é a Constituição, o Estatuto da Criança, do Idoso, Lei Maria da Penha, tantas outras. Não respeita. Então, como que se a gente não respeita as próprias leis que nós criamos, que a nossa sociedade criou, como que a gente vai querer dizer o que é a justiça de Deus? Em vários estudos espíritas é dito que a desigualdade social, por exemplo, não é uma criação divina, não é uma criação de Deus. Não faz parte dos planos de Deus ter a desigualdade social. Se a gente for estudar o livro dos Espíritos, a gente vai ver que é deixado bem claro que isso não é uma criação divina, é obra dos homens. Simplesmente isso. Então, os sofrimentos que a gente passa, e às vezes até algumas mortes prematuras, acontecem por conta da dificuldade de acesso à saúde, a um convênio, a um tratamento médico, a um medicamento. Então, muitas vezes acontece uma morte prematura por conta disso, por falta de acesso a isso que deveria ser básico. Se a gente for estudar o que Santo Agostinho nos traz de ensinamento sobre mundos mais evoluídos que o nosso, em mundos mais evoluídos,
a gente já não tem os mesmos desejos pela materialidade que temos nesse, mas existe um detalhe que é bem interessante, que não existe desigualdade social. Existe uma diferença no que um tem com o outro, mas não chega a ser uma desigualdade social. Algumas pessoas têm mais que os outros por mérito, mas não existe a desigualdade. Não existe exploradores e explorado. Os mais fortes protegem os mais fracos. Todos têm acesso à saúde, à educação, à moradia, à alimentação. Isso é básico, isso todos têm. O que as pessoas conquistam nesses mundos é algo pelo mérito do trabalho, do estudo, do sacrifício, de deixar de ter, talvez, ali um prazer da vida e se dedicar a um estudo, a uma pesquisa, aos cuidados de outras pessoas. É isso que se adquire além. Então, a desigualdade social, por exemplo, não é uma criação de Deus. A guerra também é outra coisa que leva muitas crianças, muitas pessoas jovens. São os jovens que vão lutar na guerra. Deus não definiu no planejamento reencarnatório de ninguém para que houvesse uma guerra. Não está no planejamento de Deus criar uma guerra para que a gente tenha a nossa evolução espiritual. Não, isso é criação nossa. Muito pelo contrário, pode ser que Deus tenha colocado enviados, mentores espirituais para evitar a guerra. Não o contrário. A gente vê os massacres, né, que vêm ocorrendo. Não dá para a gente acreditar que Deus fez um planejamento reencarnatório para que alguém um dia fosse fazer a nossa prova através de um massacre que a gente até viu há pouco tempo. Catástrofes. A gente sabe hoje a gente tem conhecimento, através da ciência, de que muitas das catástrofes naturais que acontecem no planeta são causadas porque a gente causou um desequilíbrio climático. A gente não soube cuidar do nosso planeta. Amai a Deus acima de todas as coisas. Né? Como que a gente ama a Deus acima de todas as coisas se a gente não respeita a criação divina? A começar pelo nosso planeta. Se a gente for pescar um peixe hoje no mar, vai ter plástico dentro dele. Que respeito é esse que a gente tem pela criação divina? E é algo que prejudica a nós mesmos. Então, se a gente for ver a chuva que teve esses dias, que a gente teve que fazer campanhas nos centros espíritas, nas ONGs, em vários lugares, para ajudar as pessoas ali por conta das enchentes, desmoronamentos, aquilo não precisaria ter acontecido. Deus não criou aquele desmoronamento, aquilo foi causado por nós, homens e mulheres, pela humanidade que vive, que causa desmatamentos, que não cuida do meio ambiente. A gente está entrando no mundo de regeneração. Mundo de regeneração, assim, a gente se regenera e regenera o nosso planeta. A gente está conectado com isso, nessa frequência de regeneração? Provavelmente não, né? No nosso livro aqui, isso aqui eu vou ter que ler. Até para não parecer que a crueldade é minha. É um pouco dura essa parte. Aqui o Samson, ele diz o seguinte: acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis. Ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo o cabelo dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservação das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer mais tempo na terra. Então a gente aqui está fazendo aqui uma reflexão, né, sobre isso que Samson nos diz.
a gente está preparando nossos filhos como? Né? A gente está falando aqui, muitas vezes, aqui fala de conquistas materiais. Né? Às vezes a gente analisa a partida de pessoas jovens, né, o desencarne, a gente pensa nas conquistas materiais, mas como que a gente está educando os nossos filhos? A gente tem que ter conquistas materiais, é necessário. Todos nós devemos ter. Mas a gente tem conquistas materiais de uma forma egoísta ou de uma forma a exercer a caridade. Uma pessoa que detém muito dinheiro, muita riqueza, aquilo é uma prova para ela. Talvez seja até uma expiação. Porque quando você detém uma riqueza muito grande, você tem que dar utilidade para aquilo. Então você pode empregar pessoas, você pode alavancar o progresso da humanidade através de pesquisas científicas, a descoberta de uma vacina, um medicamento que cura uma doença que a gente ainda não conhece a cura. Então, quando a gente utiliza daquilo, das nossas conquistas materiais, com utilidade, a gente está dentro daquilo que a gente fez no nosso planejamento reencarnatório. Então, quando a gente pensa numa pessoa que partiu e que, nossa, estava fazendo a faculdade e não conseguiu terminar, a gente não sabe o que foi o planejamento dela. Talvez ela planejou aquilo para que ela não tivesse a oportunidade de errar mais uma vez. Talvez seja um pedido do próprio Espírito antes de reencarnar. Então a gente tem que pensar no que a gente... Existe um outro trecho aqui do Samson que ele fala assim: vós espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Talvez até alguns de vocês tenham tido alguma experiência extrasensorial, alguma viagem astral, né? Às vezes até na oração que a gente faz aqui, né? Faz a respiração, talvez alguns de vocês até saem do corpo mesmo, nesse momento. Alguns têm essa capacidade. Ou até durante o sono físico também consegue conscientemente deixar o corpo. Alguns têm até a coragem de olhar para trás e ver o corpo deitado e sair para a sua experiência extracorpórea. Quem tem essa capacidade, muitos têm, ou talvez num determinado período da nossa vida a gente teve essa experiência, a gente sabe o que é aquela liberdade, porque quando a gente sente que as sensações que a gente tem fora do corpo, a gente está limitado a nossa visão a esses dois buraquinhos aqui, né, que são os olhos. A gente está limitado a nossa audição a esses dois buraquinhos que são os ouvidos. Mas quando a gente está desprendido do corpo físico, a gente enxerga com todo o nosso espírito, integralmente. E escuta também muito melhor. André Luiz, quando chegou em nosso lar, olhou para o sol e falou: nossa, o sol daqui é outro, diferente da terra. E por que ele enxergou aquilo diferente? Porque ele não tinha um corpo para limitar as sensações dele. Então quem tiver essa experiência não precisa morrer, né? Não precisa desencarnar para ter. A gente pode fazer nossos desdobramentos. E talvez algo que a gente deixa de muito útil para os nossos filhos é que eles tenham essa consciência e essa capacidade de se desdobrar do corpo e saber o que vai acontecer depois do desencarne. É algo incrível assim quando a gente tem essa capacidade. Já passou o tempo. Existe outro trecho aqui do nosso Evangelho que fala o seguinte: mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores têm razão, sem razão, vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra Deus. Por toda a literatura espírita que a gente tem, e talvez a prática de alguns estudiosos do espiritismo, alguns tarefeiros acabam indo mais além,
acabam vendo na prática as comunicações mediúnicas, acabam tendo contato com espíritos sofredores, que ajudam até no resgate de alguns. A gente vê que as mulheres têm um papel fundamental no resgate de alguns espíritos que ficam ali perdidos no umbral, ficam na erraticidade, né, como a gente diz, de uma forma mais técnica. Muitos assassinos que desencarnaram, pessoas realmente cruéis, ou que sentem uma enorme culpa, uma dificuldade extrema de serem resgatados depois do seu desencarne, é o espírito de uma mãe, é o espírito de uma avó, de uma tia, de uma mulher, que normalmente vem resgatar, e consegue. E às vezes essa mãe chega lá com um bolinho de fubá que ele lembrava da infância dele, e aquele que era o pior dos seres encarnado e que desencarnou, e que está ali perdido nas suas raivas e desejos de vingança e tudo mais, amolece um coração e chora e vai para o colo de uma mãe que veio com um bolo de fubá. Então, no desencarne, muitas vezes essas mulheres são muito presentes. A gente pode ver, toda a literatura espírita, normalmente não é o pai, não. Eu sou homem, mas eu posso assumir isso. A experiência diz que as mulheres têm algo a mais, que é o dom da maternidade, que causa esse amor, extrapola a matéria. Então, muitas vezes elas vêm ao nosso resgate. Eu tive várias experiências assim com tias desencarnadas, avós, assim, que eu já tive contato espiritual. Normalmente são elas. E quando vem um homem, vem acompanhado delas. Vem o casal. A gente precisa evoluir muito nós homens, né? Mas cada um tem um papel. Então, aqueles que tiveram algum ente querido, mesmo jovens que desencarnaram, o que diz aqui o nosso Evangelho é isso. E tem algumas cartas, né, que Chico trouxe para algumas mães que também falam sobre isso. Toda vez que a gente se conecta àquela pessoa que desencarnou, a gente tem que pensar que a gente tem que estar criando uma estrada de luz, uma conexão com uma colônia espiritual, com uma dessas mulheres que podem resgatar eles. Isso é feito. Através da oração a gente consegue isso. Isso tem sucesso. Mesmo que a gente não consiga ali ter uma comunicação com esse ente querido que a gente quer, mas a gente consegue, através da nossa oração, viabilizar esse contato com espíritos familiares, com os mentores, com pessoas, com espíritos mais evoluídos que podem fazer o resgate deles. É difícil, a gente não vai querer julgar as pessoas que ainda estão naquele sentimento ainda de apego e de querer para junto de si. Mas assim como a gente cria, né, os filhos para a vida, no desencarne também a gente tem que direcionar eles para uma vida muito mais liberta do que a nossa. A gente está preso ainda aqui nessa cela de ossos, carne e sangue, né, como diz a música. Então, esse é o nosso papel. Até teve uma sabiá, já teve 3 sabiás que fizeram ninho lá na minha casa, lá, e nasceram uns passarinhos. E era engraçado, né, que quando o sabiá já fica grandão, ela deixa de levar comida para ele e ela fica piando lá embaixo. E ele fica lá com a boquinha lá para cima, mas ela não vai. Quer comer, desce. Então a gente tem que fazer isso com nossos filhos também. Às vezes a gente super protege, a gente cria condições que não os tornam fortes. A gente orientar eles com relação ao que é a vida futura é muito importante. Para que a gente prepare também o desencarne deles, quando talvez a gente nem esteja aqui. É dar liberdade para eles. Liberdade da matéria. Essa é a maior riqueza que a gente pode deixar. Acho que eu falei demais. Então, vamos fazer essa nossa reflexão durante a nossa semana, fazer nossas orações. Se a gente não tem nenhum ente, acho que é difícil alguém que não tenha nenhuma pessoa que veio à nossa mente aqui nesse estudo. Mas se a gente não tem, que a gente ore pelas pessoas que com certeza passaram pela nossa vida e que ou passam, ou estão ao nosso redor
e que precisam dessa oração. Se possível, a gente leve da forma mais carinhosa possível, com o maior cuidado possível, esse ensinamento para eles. Que Jesus nos acompanhe e que Maria Santíssima nos acalme os corações e nos dê esperança. Obrigado.